Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo de Magnetismo e Espiritismo do CEAL. Boa noite, Ednélia, Francisco, Rose, o time está Boa noite. completo hoje. Muito bom, muito bom. Boa noite, os amigos, amigas, Francisco, Rosiana, e boa noite a vocês que estão chegando e que o nosso estudo hoje seja bem produtivo. Que vocês tragam as dúvidas de vocês. Senhora Rose? Boa noite a todas e todos. De volta. E senti bastante falta, viu, gente? Estava trabalhando, mas eu fiquei com a cabeça voltada para. Acho que estão trabalhando a questão dos centros vitais, aí eu fiquei meio que pensando neles. E aí ajudou o coronário, meu frontal, meu cardíaco. Oi, boa noite e sejam bem-vindos. E vamos tirar todas as, se não todas, ficar com algumas, mas as dúvidas que pudermos, né, conversar hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo. E eu vou dar um informe para vocês. A coordenação do curso de magnetismo vai penalizar a Rose e a Ana, que 2 dias nos deixaram sem as suas companhias. Isso é inadmissível. Não, Dura, tu e ela. Ontem tu fazendo todos os estudos por força maior. Um E dia! não. Um dia a Rose e um dia você. Ah, tá, você parece que... A gente está pensando qual é a punição que a gente vai dar para elas duas. Olha, Então, cuidado, a porque a penalização pode ser grande também, viu, Francisco? A minha é maior, porque eu já faltei outra vez. E também a minha homenagem a vocês, mulheres. Estava dizendo para a Ednélia que eu vim com essa camisa para simbolizar a campanha do Outubro Rosa, né? Que todos vocês, mulheres, possam estar atentas a esse problema. Que todos vocês façam as prevenções que devem ser feitas. Bom estudo, boa noite, que Deus nos abençoe. Então vamos lá dar boa noite a algumas pessoas que já estão comentando aqui. Elânia, tá aí dizendo que estava com saudade do quarteto. Denise, Roger, Boa noite, Sueli. Roger, Sueli. Denise já dizendo que está com muitas dúvidas. Oh, coisa boa. Raquel Alves, Boa noite, Raquel. Ana Clébia. Esse aqui é o Cícero Magerlani, dizendo boa noite, pessoal. Esperando os 15 magnetizadores que prometeram sair desse grupo. Quem é? Na torcida também. A Socorro de Salles dando boa noite pra gente. Aí Ana, Rose, Francisco e Ednélia. O pessoal do Cedim. Cícero com Minota Crush. Socorro Pinheiro, coisa boa, né? Socorro, a gente também fica feliz quando a gente está todo mundo junto. Alguém está dizendo que a camisa do céu parece laranja, é o Cícero, para mim também, mas eu acho que deve ser a distorção aqui das cores. O Cícero está dizendo que parece laranja, para mim também está parecendo, mas deve ser... É o que mais se aproximou do rosa. Então, valeu, Francisco, a intenção. Valeu a intenção. Então vamos lá, né, gente? Eu vou dar logo os avisos, né, e depois a gente faz a nossa prece inicial. Então, vamos lá. Quarta-feira, amanhã, às 19h30, a gente volta com o estudo das revistas espíritas. Vamos estudar o mês de outubro de 1860, com um tema sobre o valor das comunicações espíritas, um tema bem interessante para quem está querendo entrar aí para o curso de formação mediúnica, quem tem interesse sobre as comunicações, os fenômenos espíritas. Na quinta-feira, a gente vai continuar no estudo e aplicação do magnetismo espiritual, com o tema, né, das expiações terrestres, e aí a gente traz um novo exemplo, né, de expiação terrestre, que é a Françoise Verne. No sábado, tem um tratamento espiritual. Quinta-feira às 20 horas, tá? 20 horas começa o nosso estudo.
No sábado, a gente tem um tratamento espiritual, iniciando às 19h30, tema com a parábola da figueira que secou. Gente, eu tô rindo dos comentários, desculpa. Eu aqui anunciando e o outro bicando aí, ó. A garrafa ali atrás é rosa, então serve de homenagem. Muito bem. O povo tá Muito chegando, observador, vocês. não é? A Eunice dando boa noite aí. Então é isso. Eu vou começar com a nossa prece inicial e aí a gente vai falar sobre os centros vitais, vamos continuar esse estudo, né? Que todo mundo teve gente que já disse que está com dúvidas aqui. Então, aqueles que assim quiserem, nesse momento vamos fechar os olhos para se recolher e agradecer a Deus. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, a Ti damos graças por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos a Tua bênção, Senhor, e o Teu amparo, através dos nossos anjos de guarda que estão aqui ao nosso lado, para nos inspirar, nos amparar, nos envolver com seus fluidos salutares e pensamentos bondosos, de amor, de coragem, que eles nos ajudem a nos recolher nesse momento, para que possamos aprender um pouco desse estudo tão maravilhoso que é o magnetismo e que podemos utilizar para o bem em prol do outro. Mais uma vez, Senhor, te pedimos a tua bênção, o teu amparo e que tua paz esteja conosco agora e tudo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tá aí, Edneuza, Rafael, o povo continua chegando, o Lourão, Fátima Soares de Recife. Então é isso, né, gente? Terça passada a gente iniciamos o estudo dos centros vitais. Mais uma vez a gente coloca que é só estamos vendo de uma forma geral, né, tendo um pouco do conhecimento básico e muito básico, porque os centros vitais requer aprofundamento, requer pesquisa, tem muita coisa que fala a respeito desse estudo, então é necessário investigar. E aí, terça passada a gente estudou sobre os centros frontais, né? E hoje a gente vai estudar sobre os centros dorsais e os refluxos que também ficam na parte dorsal. Então, eu passo a palavra aí para os amigos que planejaram esse estudo de hoje aí. E estamos aqui, vamos continuar. Terça-feira passada, nós vimos, né, que Kardec não aborda esse estudo dos centros vitais, né, na sua obra. Então, a gente viu que o trabalho que se reconhece, e que vem de longe, né, que as notícias, a primeira notícia que se tem, falando dos centros vitais, elas são datados do século II a.C., né? E que são nos Vedas, que são as escrituras sagradas do hinduísmo. Aí vimos também que os centros vitais estão localizados no perispírito e têm seus correspondentes no corpo físico, fazendo uma analogia com os plexos, e que são os centros vitais são centros de absorção, exteriorização e administração das energias, né? São conhecidos por centro de força, centros etéricos, chakras. Então, assim, são utilizados vários nomes para designá-los, né? E que o número exato deles, né, por algumas passagens dos Vedas, eles falam em 32 centros. Em outros, né, em outras passagens, falam em até 88 mil. Porém, os mais importantes são o genésico, o umbilical, o gástrico, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário.
Então, assim, são só pinceladas, né, do que a gente viu semana passada, que a gente trazendo para refrescar um pouco a ideia, né, dos centros vitais. E agora a gente começa a partir do estudo de hoje, realmente, efetivamente. E aí a Ana vai colocar os slides e a Rose começa a falar do que seriam esses centros dorsais ou posteriores, certo? De refluxo ou de reverso, tá? Muito bem. Dando continuidade à discussão sobre os centros, a gente vê que nessa leitura ainda, como disse a Ana, básica, né, gente, dos centros vitais, que de fato exige estudo, mais aprofundamento, né, porque tem várias questões que vão surgindo, alguns detalhes, né, mas o básico é bem mais simples. Então, afora os centros, né, que a gente chama de frontais, que foram vistos, né, na semana passada, nós temos os centros que se chamam dorsais ou posteriores, ou seja, nas costas, tá? E aí vai ser chamado de, onde vai funcionar fluidicamente, né, o que a gente chama de refluxo ou o reverso, tá bom? E aí, no slide, ele dá uma definição para a gente saber exatamente onde se localiza, né? Como é que a gente pode começar a compreender o que seria esse refluxo. Ora, se na frente nós temos o que chamamos fluxo, ou seja, do coronário para os pés, né? Passando por todos os centros vitais da parte frontal, né? Da parte de frente do corpo, nós temos o fluxo, em que o trabalho do magnetizador, começando do alto da cabeça, né, passando pelo corpo, todos os centros vitais, até chegar aos pés, é um caminho de fluxo, né, onde de forma harmônica e equilibrada, né, o fluxo vai ganhando o caminho, digamos assim, do alto da cabeça, que é onde tem maior frequência, né, mais forte, né, a energia, essa frequência toda, e vai baixando para os outros centros até a parte inferior, que são os pés. Então, ora, existe aí o que alguns, né, que trabalham em centros vitais vão chamar de como se fosse uma lei da física, né, se a gente comparar, porque os centros frontais básicos, né, tem seus reversos na linha dorsal nas costas e os outros na frente. Então, se nós temos uma ação, como se pode dizer na física, né, uma ação vai exigir uma reação, né? Então, se há uma força no sentido frontal, né, e outra força no sentido dorsal, tá certo? E um pressiona o outro, ou seja, há uma ação e uma reação. Isso se dá de forma equilibrada para que essa ação seja harmônica, né? Ou seja, que na mesma direção, né, possa haver uma circulação do fluido, tanto de frente como nas costas, tá bom? E aí, vamos ver no slide, para a gente compreender, então, mais a questão dos centros dorsais, né, que ficam no posterior. Então, os centros frontais têm seus reversos na linha dorsal, ou seja, tudo que está na frente, né, os nossos centros básicos que estão na frente, tem nas costas, numa linha reta, ele vai ter o seu reverso, né? Então, cada centro que a gente vai localizando vai ter o seu reverso, né? Onde os primeiros cumprem a função do fluxo, aquilo que eu falei, né? Na parte frontal, na parte de frente do corpo é o fluxo. E os segundos participam da função de refluxo, ou seja, o fluxo que desce reflui, ou seja, nas costas ele vai subir.
no sentido de que esse sobe e desce é um movimento, pelo que eu compreendo, um movimento harmônico fluídico, para que o corpo todo fique equilibrado e nenhum dos centros dos órgãos principais, né, fiquem congestionados, né, fiquem parados, sem esse movimento dos fluidos, tá bom? Aí ele diz, destaque-se que os centros do refluxo, reverso ou posteriores, guardam a mesma frequência e a mesma densidade dos seus versos. Então, o que ele quer dizer? Se eu estou no alto da cabeça, no coronário, a gente vai ver mais na frente, o coronário vai ter o seu reverso, que é lá no períneo, mas a gente vai chegar lá. Se eu estou no frontal, né, no centro da testa, vai ter numa linha reta atrás, né, isso tudo na questão do perispírito, vai ter o seu reverso, tá bom? Se eu estou na linha do gástrico, a mesma coisa, e assim sucessivamente, tá bom? Então, é por isso que ele está dizendo. Então, se eu estou no centro de alta frequência, ou seja, o coronário, que é o mais, né, que tem mais alta frequência, o reverso também, né? E assim sucessivamente. Quando eu estou num centro que é mais no lado inferior, né, a frequência também vai ser, do lado posterior, vai ser uma baixa frequência. E se eu estou aqui pelo meio, né, no caso aqui no genésico, no caso do básico, né, que vocês já viram, ali nós estamos numa média frequência, tá bom? Então, é por isso que eles trabalham juntos, né? A gente vai ver que eles têm todo centro tem sua independência, mas eles também vão trabalhar juntos, tá bom? Por isso que aí no próximo slide, ele continua explicando, né? O refluxo se dá em termos de alinhamento dos centros que o processam às costas do ser humano. Apesar dos centros vitais do refluxo operarem de forma independente, a interdependência é inevitável e é a resultante desta que faz surgir a vertente ascendente. Então, essas palavras, às vezes, podem trazer certa complicação, mas é simples, né? Aquilo que a gente estava dizendo do refluxo, né? Eu acho que fica explícito, né? O refluxo é o que está nas costas, tá? E a gente vai fazer de uma forma que o magnetizador vai manusear de forma que ele possa alinhar todos os centros das costas, que é o caso do refluxo, da cabeça para os pés, da mesma forma que ele faz na frente, sempre da cabeça para os pés. Atrás também sempre da cabeça para os pés, tá certo? Porque é uma lei, né, mais ou menos, ou seja, sempre você começa da alta frequência, seja na frente ou nas costas, para a baixa frequência, tá? Então, esse alinhamento vai ser processado nas costas do ser humano, no caso do refluxo, tá bom? E ele vai dizer que essa operação é independente, ou seja, os centros, se eu for trabalhar o humeral, por exemplo, atrás, que vai ser explicado mais na frente, ele é independente, você vai tratar ali aquele centro. Entretanto, há uma interdependência, tá certo? Porque eles trabalham coletivamente nesse movimento fluídico, o fluir e o refluir, tá? Dos fluidos. E aí ele diz que é uma vertente ascendente, porque assim, embora eu diga, né, que que sempre o manuseio, a prática é da cabeça para os pés. No caso do refluxo, por isso que o nome é refluxo, o movimento fluídico é ascendente, ou seja, ele sobe, ok? Porque na frente ele desce e aí no movimento do lado das costas ele sobe, tá certo? Então, por isso que ele chama que o refluxo ele é ascendente. Tem até um magnetizador, que é o Adilson Mota, que o
Giacomello comenta que ele utiliza sempre a expressão fluxo ascendente. Quando ele fala do refluxo, ele fala de fluxo ascendente, né? Não é mais ou menos isso? Qualquer coisa, os meninos e as meninas aí me corrijam. Então, aí só para completar, ele diz aí, né? Faz surgir a vertente ascendente, continua o slide, como se o conjunto estivesse submetido a um regime de compressão, onde cada produção localizada gerasse uma componente a fazer o refluir fluídico para os centros que estejam posicionados acima. Ou seja, gente, nesse movimento ascendente, cada centro ele trabalha coletivamente uns com os outros para que o movimento não pare. Ou seja, esse refluir fluídico vai trabalhar para que o fluido ele ascenda, certo? Ele suba, ou seja, ele esteja posicionado acima, como ele diz aí. E é exatamente isso que nos permite dizer que o sistema de refluxo vai no sentido inverso ao do fluxo, tá? Se o do fluxo é de cima para baixo, o do refluxo é de baixo para cima. Isso é o movimento fluídico, tá certo? Então, mas a gente vai vendo aí se tiver alguma dúvida, para passar para o outro slide. Ok, gente? A gente está vendo nos slides que a Ana coloca a referência de onde foi tirado esse estudo do livro do Giacomello, certo? Esse aqui, deixa eu ver, né, o magnetismo humano, é o mais recente dele, certo? E aí, ele é um livro que ele lançou o ano passado, né? Foi o ano passado. E tem vários assuntos. E ele aborda de uma forma mais... tá bem mais atualizado, certo? Os assuntos estão atualizados. Por conta disso, se está trabalhando em cima dessa referência dele, tá certo? Gente, só para completar rapidinho, Ednélia, só para completar, o texto que está na apostila não está desatualizado, tá, gente? Ele, digamos que é a parte básica, porque foi tirado do outro livro de Jacó. Só que, digamos que nesse do magnetismo humano já tem mais coisas, mas não alterou o que foi feito antes, tá bom? Então, assim, vale a pena estudar o que está na apostila e depois, se vocês quiserem, né, adquirir o livro que a gente está indicando aí, o que a gente, aí para complementar, mas só estou querendo dizer que dá para estudar também pelo que está na apostila. Gente, em relação a esse assunto, eu estava aqui pensando que nunca é demais repetir, se for o caso, eu não vou dizer que vou repetir o que a Rosa está dizendo, alguma coisa, mas se eu repetir é porque a gente quer, eu repito, o Francisco repete, a Ana depois reforça, porque a gente sabe que é um assunto, né, que às vezes é de difícil compreensão, e para a gente explicar assim, de longe, realmente pode gerar dúvidas em algumas pessoas. Mas a questão toda é que os 7 centros, né, mais importantes que a gente viu na semana passada, então esses não quer dizer que não existam outros, né? A gente sabe que é tanto que estão sendo descobertos alguns outros, e aí através de estudos se vê que eles não são reversos. O que é o reverso? O reverso é um centro, né, que ele fica no lado oposto do centro vital, né? No caso, por exemplo, do laríngeo, ele tem um reverso na parte posterior, na mesma altura e tudo mais. Por algum tempo, se imaginou que o centro humeral, que ele é nessa região também, ele fosse o reverso do laríngeo. E algumas pessoas ainda fazem essa confusão. Mas não, ele é um centro independente, né? E aí que ele diz que, da média frequência, esse centro tem um relevante papel na reconversão ou transubstanciação dos fluidos,
transitando em refluxo, pois é ele quem mais acelera a frequência desses mesmos fluidos quando chegam refluindo ao humeral. Já estão em mediana frequência para que o retorno alcance o coronário na altíssima frequência em que vibra. O que ele quer dizer com isso? Existem os centros que ele denomina de alta frequência, que são o coronário, o frontal, o laríngeo, certo? De média frequência seria o cardíaco. E os outros desta região, eles são de baixa frequência. E isso a gente falou que a frequência que ele fala é na rotação do fluido do centro, né? Na rotação dele. Quando é de alta frequência, ele seria um fluido que ele tem uma rotação mais acelerada. E aí os fluidos são mais sutis. Que esses centros dessa região, né, que ele chama de alta frequência, eles são centros mais ligados à espiritualidade, ao espírito em si, certo? Que o coração é um intermediário, o cardíaco, aliás, desculpa. E que os outros que estão aqui, o gástrico, o genésico, o umbilical e o genésico, não, aqui é o dessa região, gente, em cima do baço, o esplênico e o genésico, então seriam os de baixa frequência. E aí, o que acontece? Como a Rose falou, o movimento fluídico desse fluido magnético, ele é de cima para baixo nessa parte aqui, nessa parte da frente do corpo. Então, esse movimento do fluido, ele vem de alta frequência e vai diminuindo para baixa frequência. E aí, o que acontece? Quando chega no genésico, ele faz a volta e volta pelo dorso, pelo dorsal, certo? Que aí ele vem subindo de baixa para alta frequência. E o que ele diz aqui, né? Que ele é o humeral, que é esse centro, que está localizado mais ou menos nessa região aqui, relacionando a uma vértebra, e aí ele diz que ele tem um papel importante quando os fluidos eles estão ascendendo, e aí porque ele vai ascendendo, ele vem de baixo nos centros, através dos centros de baixa frequência, e vai subindo de média, e até ele chegar lá aqui em cima novamente no coronário, e aí ele tem que ir se transformando, porque aí ele trabalha um fluido mais denso lá embaixo e vai subindo, e ele tem que se tornando mais sutil, porque não tem como ele chegar a ele subir da mesma maneira como ele se encontra. Por que ele tem que subir e ir se depurando? Porque o fluido lá de cima, como sendo mais sutil, ele não iria suportar sem adoecer, sem causar alguma doença, se o fluido chegasse a ele com a frequência que ele está lá embaixo. Então, ele vai se tornando sutil à medida que ele vai subindo na parte das costas, certo? Então, é isso que ele quer dizer, que o centro humeral ele tem um importante papel, além de outras coisas, também por essa questão de jogar o fluido em direção ao coronário e transformando esse fluido em um fluido mais sutil, mais para que o coronário possa trabalhar e jogar, aí vai fazer o mesmo circuito, tá certo? E o outro. Então, pode passar, né? E aí, um outro centro que ele é também na parte de costas, no dorso, é o básico, né? Isso, é o básico. É porque existem delay, aí eu já tinha passado, e para mim estava básico, e tu pode passar, e eu fiquei na dúvida. Não, tá certo, tá bom. Pois é, então, assim, o básico, ele tá na altura já perto do cóccix, né? E aí, porque ele ele tá lá embaixo, então é um centro de baixa frequência, que ele muito
muito próximo da densidade do centro genésico, seu mais relevante papel é iniciar o processo de reconversão dos fluidos, impulsionando todo o sistema de refluxo. Quer dizer, o básico ele está lá embaixo e ele recebe da parte do final do circuito, e aí ele começa e ele joga o fluido para cima, certo? Então, assim, ele faz, o importante papel que ele desempenha é nessa questão do refluxo. A gente tem só que atentar que tem vários tratamentos que esses centros são muito utilizados. E assim, a gente não está falando nisso agora, porque seria muita coisa, não teria sentido, mas a gente está dizendo assim, que o importante papel dele é esse, assim, tratando-se de fluxo e refluxo. Mas esses centros são muito importantes, são muito trabalhados, a gente trabalha bastante, né? E assim, vários os tratamentos, e depois a gente pode até ver isso. No livro, inclusive, tem algumas referências também, certo? Então, é essa questão da gente entender que todos os centros, por exemplo, o cardíaco, ele tem também o seu reverso na altura, né, nas costas. E aí, o que acontece? Esses dois centros que eu dei agora, que são o humeral e o básico, então, eles teriam o reverso aqui na frente, porque eles se localizam no dorso. Então, o reverso deles é nessa frente. E que a gente também entender que esses reversos, eles trabalham de forma independente, né, do fluxo, porém, eles têm uma interligação, como tudo na vida e tudo na natureza, né? Tem a sua independência, mas de forma geral, ele trabalha de forma interligada com os demais, certo? Gente, só uma perguntinha aqui. Tem algumas perguntinhas básicas, se vocês não acham melhor dar uma paradinha para não Pode passar ser. muito, porque tem algumas perguntas Isso. que foram referentes à fala da Rosa e da Ednélia. Vou colocar aqui, tá? Cadê? Bom, teve uma primeira pergunta da Denise que disse assim, achei relevante comentar, é meio a dúvida, mas eu acho que é uma pergunta. Equilibrando os centros da frente, então preciso os de trás, porque geralmente se foca nos centros da frente. Eu entendi assim, né, que ela está perguntando se precisa realmente magnetizar os de trás, porque isso realmente é verdade. Geralmente a gente só foca nos da frente. Realmente alguns estudos até revelam que se você começar a trabalhar os das costas inicialmente, você terá um aproveitamento melhor do tratamento que você está fazendo quando você magnetiza a frente. Por quê? Porque às vezes é uma congestão nos centros que estão nas costas. Então, assim, às vezes algumas pessoas não gostam e a gente respeita, mas quando o assistido não se incomoda, por exemplo, eu gosto de começar pelas costas, e aí depois faz a parte da frente, certo? Isso que a Ednélia falou é muito importante. O ideal, eu também gosto de começar por trás, tá? Eu geralmente magnetizo as costas, depois vou para frente. Mas também, isso vai depender muito da pessoa, da debilidade dela, de como se ela pode ficar, a posição que ela deita. Porque senão a gente vai encontrar outros meios também de magnetizar a parte de trás, nem que seja só pelo pensamento, se a gente não conseguir mudar a postura, se ficar inviável, se ela estiver deitada, adoentada numa cama, por exemplo, que ela não pode se mexer de jeito nenhum. Então, a gente vai se modificando. E, além disso, ainda tem realmente outras pessoas que não suportam o magnetismo atrás. Isso aí é da individualidade, é uma particularidade, e a gente precisa respeitar a particularidade dos assistidos, porque a gente também vai observando as consequências. Se aquela pessoa realmente não quer, não se sente mal, passa mal, tem uns que passa mal,
Então, você, quando começa a magnetizar a frente, isso responde, ajuda, ameniza, alivia, e vai melhorando até o tratamento mesmo, o desenvolvimento da doença. Então, você vai ficando com aquilo que você consegue fazer. Então, a questão das técnicas, realmente, a gente tem o conhecimento geral, a gente aprende um pouco de tudo, mas conforme as dificuldades, as limitações, a gente vai alterando, né? E aí tem uma outra do Rafael. Tem uma do Rafael que diz assim: é um movimento cíclico? Eu acho que foi quando a Rose estava falando, deve ser essa questão do sistema Acho fluxo e que foi. refluxo. É a questão do fluir e refluir, né? Que o fluido, quando é na parte frontal, na parte de frente do corpo, né, gente? O fluido, ele sai da alta frequência e vai descendo, é um movimento descendente. E quando ele passa pelo genésico e o básico, né, ele retorna. Então, é um movimento, de certa forma, circular. Porém, como a gente disse, né, cada centro é independente também. Então, ele vai fazer aquela ação e reação do seu, aquilo que eu falei, né, ação e reação entre o seu próprio fluxo e refluxo, ali no próprio centro. Então, tem movimento, o que eu quero dizer, tem movimento em todos os centros, né, e movimento cíclico também, tá certo? Porque eles são independentes e, como disse a Ednélia, eles são também interdependentes, trabalham como uma grande família, tá certo? Acho que é por aí. O Rafael colocou aqui, ó, para tentar assimilar, estou tentando comparar. Vê se é mais ou menos isso. O movimento fluídico é como um sistema circulatório, sangue rico em oxigênio e um retorno pobre em oxigênio. Sendo assim, um movimento cíclico e o básico funciona como o músculo da panturrilha, auxiliando o retorno do sangue pobre em oxigênio para o coração. Estou tentando fazer uma comparação para compreender. E é mais ou menos isso, tá? Tanto o Jacó como o Adilson, eles colocam como se fosse, realmente, eles comparam com os órgãos, com o sistema circulatório. Inclusive, através dos nervos, esse fluir e refluir, ele vai funcionar nessa questão, mas a Rose colocou muito bem. Tem essa questão que ele sobe, desce, enquanto ao mesmo tempo está fluindo, e é vias de mão duplas em todos os centros vitais, entendeu? Tanto ele vai sair para frente e para trás, digamos assim, em cada centro, como ele também vai fazer esse movimento meio que cíclico, como você colocou. Eu visualizo assim, quando eles colocaram com essa comparação. O Jacó fez essa mesma comparação com a questão da circulação do sangue, né? E aí, gente, tem mais uma perguntinha, que é da Aira, que eu achei interessante também. Ela diz assim: eu achava que a circulação dos fluidos ia até os pés. Dúvidas. Bom, é o que foi dito na outra questão, né? Ou seja, existe a circulação dos fluidos. Então, se na parte posterior ele desce, na posterior ele sobe. Então, há aquilo que a gente falou na outra pergunta, né? Há uma circulação dos fluidos da cabeça para os pés, né? Eu acho que a pergunta é porque talvez você achasse que tanto na frente como atrás seria da cabeça para os pés, né? Assim, eu acho que era isso que está complicando. Então, o movimento é o seguinte: o fluir é na parte de frente da cabeça para os pés. Isso em termos de fluido e em termos de movimento. O magnetizador sempre magnetiza, quando ele vai fazer os longitudinais da cabeça para os pés. Isso é uma coisa. No caso posterior, o fluido, ele vem até, como a Ednélia falou, ele vem, circula até a parte inferior, o centro inferior, que é a parte genésico e a parte básico, e volta. Ele ascende, né, para fazer esse movimento. Aí, mas o magnetizador, quando ele vai fazer o movimento longitudinal atrás, ele também faz da cabeça para os pés.
certo? Porque o movimento sempre é da cabeça para os pés. A diferença é que o fluido ele fica circulando da cabeça até o, o genésico básico e, né, e vai até a cabeça novamente. É aquilo que a Edneia explicou. Mas eu acho que eu entendo o que ela quer dizer, mas é porque o fluido também ele vai se propagar por toda a parte do corpo, por todos os membros, né? Então, por exemplo, quando você vai magnetizar algo que está no braço, você tem que pegar, puxando o braço até o final dos dedos para arrastar e tirar. Então, sempre tem que passar para não ficar o fluido congestionado em alguma parte. Então, também tem isso. É porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Vários detalhes, né? E também, isso também não quer dizer que as pernas não tenham os fluidos, como a Ana estava falando. Inclusive, o Ivan, né? O Ivan o quê, Francisco? Ivan Costa. Ivan Costa. O Ivan Tu falou Ivan Costa, e eu me confundi. o Ivan Costa, ele pontuou alguns centros nas pernas, né? Nas pernas, em alguns locais. Diz, Francisco, diga Nas aí. nádegas, Nas nádegas, nas coxas, né? joelhos, Joelhos, panturrilhas e calcanhares. e os calcanhares, né? E isso tanto costa quanto frente, e a frente também. Então, tanto que ele fez lançou um tratamento para a circulação sanguínea, a circulação que é feita através desses centros que estão localizados nas pernas. Mas, assim, o que a gente sabe, o que a gente estuda e vê, é que realmente esse ciclo, né, esse movimento, ele vai até o genésico e aí ele reflui pelo básico, passando pelos outros, tá certo? Pronto, vamos passar mais um pouquinho, né, os slides, aí depois a gente volta para as perguntas. Eu vou colocar aqui de novo. Bom, então, gente, eu queria inicialmente complementar as falas das colegas que tão bem colocaram as questões dos centros de forças, tanto na questão dos posteriores, dos anteriores, e que a gente ficou entendendo que se trata de um sistema integrado, onde tudo que circula de cima para baixo tem que retornar de forma harmoniosa. Essa é a grande questão do magnetismo. Porque, segundo Jacó, os bloqueios e os congestionamentos ocorrem exatamente por conta da má circulação desse fluxo. O fluxo não consegue fazer o seu sistema e ele vai resultar em doenças que, segundo Jacó, a medicina ainda não consegue detectar as razões dos males. Então, é um dado. A Ednella já falou do humeral, aí a gente lembra, assim, já falou que o humeral, embora seja um centro independente, ele também é interdependente. E ele faz com que, uma das funções dele é fazer com que a frequência que chegue no coronário seja adequada, né, ao padrão fluídico do coronário. A mesma coisa a gente vai ver com relação ao Mengmen. Ele vai fazer com que o nível o padrão energético, fluídico, melhor dizendo, seja adequado para que ele dê para o centro vital, acho que cardíaco, a intensidade adequada para esse fluxo, né, energético. Então, eu fiquei com o Meral, com o Mengmen, e aí o Jacó vai inicialmente no livro, não sei se coloca aqui, ele coloca que
ele é apresentado como um sistema, como um centro vital, mas na verdade ele é um centro vital de refluxo, né? Ele é um reverso, e é um reverso de um centro frontal chamado umbilical, que muitos de nós ainda não trabalha, né, de uma forma mais sistemática. Então, outro destaque que eu queria fazer da questão do Mengmen é que ele é coadjuvante do centro básico na questão de acender os fluidos provindo do centro genésico. Lembrando que o genésico vem pelo frontal, né, e aí retorna pelo básico, certo? Básico, Mengmen, e vai fazendo o caminho natural. Você pode passar o outro slide, Ana, por favor? Eu acho que ele vai falar da terapia aplicada. Não. Aí ele vai falar que em conjunto com o cardíaco ele pode produzir grandes conquistas em casos de pressão arterial crônica, pressão arterial, hipertensão, né? Pressão arterial fora de controle, como o Jacó coloca, né? O que mais que eu queria destacar? Ele também ainda interfere diretamente sobre os rins, né? Sobre o sistema renal, controle dos rins. Outra coisa aqui que eu queria destacar, gente. Meu Deus, cadê isso? Já que eu anotei. Bom, tem um destaquezinho aqui que o Jacó dá, que ele diz assim: muito embora seja ele apenas o posterior, no caso o Mengmen, do umbilical, por força dessas coligações, aí a gente vai ver mais uma vez a questão da interdependência, das relações estabelecidas entre os centros vitais. Com os reversos já citados, chega-se a trabalhá-lo com muitos bons resultados, como se ele fosse um centro vital. Independentemente daí, costumeiramente considerado como um centro e não apenas como um reverso. É uma questão que a gente já tratou na ocasião passada. E agora eu queria que a gente visse o reverso do esplênico. Lembrando que o esplênico, ele tem o esplênico, o centro esplênico, ele é tratado, ele é indicado nas questões emocionais, né? E ele tem uma relação também tanto com o laríngeo como com o gástrico, melhorando e principalmente o fígado, atuando sobre o fígado, né? E o reverso do esplênico também, ele faz um papel de fazer o refluxo desses fluidos. Então, diz assim: enquanto reverso, sua função no sistema de refluxo tanto impulsiona o fluxo ascendente, refinando-o tanto mais, como se encaminha ao reverso do cardíaco, causando repercussões significativas. Se seu funcionamento está equilibrado, o sistema cardiológico tende a trabalhar em ritmo harmônico. Uma das funções do esplênico é fazer com que o fluido chegue no nível, no padrão, melhor dizendo, do cardíaco. Ele está passando, né, de um nível intermediário para um nível superior. O trabalho que ele vai fazer é garantir esse padrão. Vai fazer com que o esplênico, o cardíaco, receba esse fluido nessa dimensão. Tá? Recomendação. Também tem uma recomendação de Jacó, que ele diz assim: a título de observação, tem sido muito frequente pacientes com problemas emocionais,
cardíacos, gástricos e de falta de energia, quando são trabalhados apenas no fluxo. Isso aqui já foi citado anteriormente. Quando você trabalha um lado dos centros, né, a parte frontal ou anterior, e não trabalha o outro lado, né, os posteriores ou os dorsais, você vai criar problema na questão do fluxo dos fluidos. E é esse uma das complicações que você faz quando você não trata adequadamente o reverso do esplênico. Aí ele fala do travamento, né, do congestionamento dos fluidos. E aí fala também dos benefícios que é você trabalhar a questão do reverso do esplênico, que é obter melhor eficiência em suas práticas quando se harmonizam com o reverso do esplênico, ainda que empregando abordagens limitadas ao que se convencionou como bases. Quer dizer, quando você trabalhar adequadamente esse reverso, você consegue ganhar força, qualidade, né, em todo o sistema dos centros vitais. Então, a gente percebe que é uma integração dos centros vitais. E, assim, todos são importantes, mas todos são interdependentes. E que todos nós devemos ter o cuidado de tratá-los adequadamente, né? Então, era isso que eu tinha para colocar. Eu acho que já consegui pincelar os pontos mais importantes. Eu fiz minhas anotações aqui no livro. Ana, está com você, Adnélia. Vou passar aqui, mas antes de passar, eu queria só dizer para o pessoal que está ficando preocupado e nervoso, porque está achando o assunto complicado. Gente, esse tema é complexo mesmo, é muita informação, né? A gente vai colocando várias coisas, a gente está só pontuando, introduzindo ao assunto, mas não se preocupem, vocês não vão pegar tudo hoje, nem de tudo passado, tá? Realmente exige muito a leitura, é que a gente só está mostrando as coisas que existem em volta dos centros vitais, só mostrando que existe a questão dos centros vitais, né, dentro do magnetismo contemporâneo. Ana, Então, a gente só está apresentando para vocês. Oi, Francisco. Eu queria só tranquilizar a quem está com essa ansiedade, essa apreensão, melhor dizendo, porque é normal. A gente também vive isso. Quer dizer, esse é um assunto que não se esgota com a leitura. A gente tem discussões outras que fazem com que a gente aprofunde o assunto. Ele não se conclui. Ontem mesmo a gente estava fazendo um estudo sobre o tema, e tem questões que são não elucidativas, né? Por exemplo, quando ele fala de transubstanciação é a modificação de uma substância. Agora, que mudança é essa? A gente não sabe. Qual o objetivo dessa transformação? A gente não sabe. Então, e é sempre assim, sempre as primeiras leituras trazem esse tipo de dificuldade. Mas quando a gente vai relendo, as coisas vão se clareando. Então, Especialmente porque é um conhecimento novo, né? Muito novo. A linguagem é diferente do coloquial, né? Tem termos médicos. Uma hora ele lança a gente, ele remete a gente para a antiguidade, para a medicina tântrica, que eu pesquisei e não cheguei a uma conclusão do que é uma medicina tântrica. Então muito você tem que Não, é porque também eu acho que dentro desse contexto dele, do livro aqui que a gente está falando, também é bem pincelado
não é claro. aprofundado, né? O próprio material é pincelado. Com certeza. Ele não desenvolve o assunto, e aí eu queria só mostrar para vocês que a gente está apresentando, mas ele não desenvolve o assunto mostrando assim, tipo, origem, tal, tal e tal, não. Ele pincela como se a gente já soubesse, mas eu também acredito, é porque ele já está trazendo várias referências do que já foi colocado, então ele só está mostrando. Então, assim, e até porque o livro tem várias abordagens, né? Tem muita coisa, e eu acho que ele não iria aprofundar em algum assunto. Mas, realmente, ó, uma das coisas... Tem um detalhe também em relação a nossa... um certo desconhecimento do mundo ocidental, né, gente? Das questões ligadas ao taoísmo, à yoga, a próprio... que a gente até já mais conhece um pouco, a acupuntura. Então, isso para a gente fica mais complicado, a linguagem que é traduzida aqui nessa linguagem, né? Mas é por isso o nosso desconhecimento, mas a gente vai aprendendo. Não precisa ficar taquicardia, outra não. coisa. Mas tem que trabalhar isso é muito da taquicardia. Desculpa. Não se preocupar em perguntar. Gente, pode perguntar, não se preocupe, não estão fazendo nada demais. Pergunte, tire as dúvidas, que esse é sempre o estilo do nosso grupo, né? A gente tem sempre, então, assim, não se preocupe, podem perguntar, porque realmente, como os meninos já disseram, esse assunto, ele não é um assunto fácil. E como ele é simplesmente pincelado, como a gente está falando aqui, fica mais difícil para vocês. Mas o que a gente está vendo aqui também, né, é que quem já fez uma leitura anterior, ou quem já estudou de alguma maneira, viu em algum outro curso, está vendo por uma segunda vez ou por uma terceira vez e fica mais fácil. Então, quer dizer, é vocês terem fé que ficará mais fácil também. Quem está vendo pela primeira vez, tenha fé que vai dar certo, entendeu? É isso. Por isso que a gente já subiu na festa. Só... Sim. Fala, Francisco, depois eu falo. Só uma observação final. Nesse próprio item que eu abordei agora, do reverso do Spring, o Jacó faz um contraponto à ideia do Hector Duville, quando o Hector Duville localiza o reverso do Spring no baço, e o Jacó, com base nas observações, nas experiências dele feitas ao longo desses 50 anos, desconstrói essa ideia, né? E aponta para a localização, segundo Jacó, a localização correta. Então, é um aprendizado que não se esgota, né? A gente, quanto mais a gente voltar a ler, mais a gente vai conseguir se apropriar da linguagem, das ideias, né? E é sempre assim, é sempre esse desafio de perseverar. Pronto, Ana, terminei. Eu ia dizer que eu não entendi não vai adiantar nem de falar sobre isso aqui, né? Enfim, deixa pra lá. O que eu ia dizer é que a gente tem que ter realmente calma, não ficar, porque a gente quer pegar as coisas, já entender e já aprender de uma vez na primeira leitura, e não é assim que funciona, né? Então, já estamos debatido, bora para frente, tentar aqui terminar os slides e fazer a prece florão, que já está pedindo prece, desespero que ele está, mas vai dar certo, vai dar certo. Agora, o coronário, né? Falta só um slide. Como todos os centros, né, o coronário também tem o seu reverso, né? Ele diz aí, o verso que é o coronário é o mais sutil de todos os centros vitais. A Ednélia já falou, alta frequência, né? E tudo flui e reflui para essa alta frequência.
é o mais sutil de todos os centros vitais, e o seu reverso é exatamente o contrário, o mais denso de todos os centros reversos. Por isso que quando o fluxo vem de cima para baixo e passa lá no genésico, o básico, para retornar, ele passa exatamente pelo ponto que é o reverso do coronário, e a acupuntura vai trabalhar e outros chamando de períneo, é o períneo, né? Ali naquela parte que fica justamente na linha reta, né, do coronário para o períneo. E aí, no caso de trabalhar esse reverso, o Jacomelo, ele indica uma posição fetal, né? Que é para que se possa trabalhar, se você for trabalhar com transversais, alguma coisa assim, precisa. Mas isso a gente vai adequando às necessidades da pessoa, como disse a Ana. É uma pessoa que não vai se movimentar, alguma coisa assim, você tem condições de fazer, né, a pessoa deitada, e você vai poder fazer um transversal, né, ali também através dos pés, mentalizando esse ponto contrário, né, ou reverso do coronário. Por que que isso é importante, né? Segundo Giacomello, é importante porque é a mesma questão dos outros centros. Sempre é bom para o equilíbrio e a harmonia, né, desse movimento dos fluidos que se trabalhe o posterior e o frontal, né? Ou seja, o coronário, no caso, é diferente, né? Porque é em cima e embaixo, né? Mas é no mesmo sentido de buscar o equilíbrio, né? Para que o fluido retorne para o coronário e alimente, né? Essa sutileza e essa importância, né? Do coronário para todo o nosso corpo, né? Eu acho que é isso. Cadê a figurinha, Ana? Como disse a Socorro, No final, as ilustrações ajudam bastante. Realmente, figurinha pedindo ele a concluir. pronto, tá aí. Gente, vamos dar uma olhada nesse slide aí, tá certo? E vamos visualizar o que a gente conversou hoje. O que foi que a gente conversou desde a semana passada, aliás? Vocês estão vendo? Tá, eu acredito que esteja vendo direitinho. Então, vamos lá. A visão básica dos centros vitais frontais e dorsais, certo? Coronário, olha, acima, bem acima da cabeça. Vale, cadê o bicho, Ana? Pronto. Ai, meu Deus. O frontal, certo? Aqui na altura entre as sobrancelhas. O laríngeo, certo? Que seria aqui mais ou menos pela garganta. O cardíaco, mais ou menos sobre o músculo cardíaco, certo? O gástrico, aqui, olha, na boca do estômago, como diz eu, o esplênico, ele ficaria mais ou menos na altura do baço, que seria, para se ter uma noção de onde o baço estaria, eles dizem que a gente dê uma olhada na curva do braço, né? No cotovelo, na altura do cotovelo, seria a altura onde o esplênico estaria. O umbilical, acima, mais ou menos na região do umbigo, o genésico, e aí a gente está vendo aqui os pontos que a gente estava comentando das pernas, os centros nas coxas, nos joelhos, nas panturrilhas, eles são abertos para dentro, um de frente para o outro, e os do tornozelo, certo? Então, aí ele mostra o frontal, os frontais, certo? E aí ele vem, olha, o reverso do frontal seria aqui, olha, você está vendo que o frontal, ele está entre as sobrancelhas. O reverso do frontal, ele estaria mais ou menos na mesma altura, sendo nas costas, certo? Valha-me Deus, e agora que eu não consigo enxergar esse negócio? O humeral, sim, o humeral é esse verdinho aí das costas, e aí, aí vem... e aí tem aqui também tem dois centros aqui,
em cima da omoplata, das omoplatas, aliás, que eles seriam os torácicos. E aí ele também entra no tratamento da circulação pelo magnetismo. Os lombares também, esses rosiozinhos, ó, ele vem, que aí ele acima da omoplata, lombar, aí vem os dois na coxa, né? Vem descendo os do joelho, os dois das panturrilhas e os do tornozelo. E aí ele vem aqui, olha, vem abaixo, o reverso do cardíaco, ele sai na mesma altura que o cardíaco é na frente, sendo a parte de trás. O reverso do gástrico também na mesma altura, e há uma particularidade a respeito do esplênico. O esplênico, ele está aqui, mais ou menos na altura do baço, e aí ele sai em linha, numa direção, a mais ou menos 45 graus. Então, o reverso dele é como se fosse atravessando, e ele sai do outro lado, de forma perpendicular, atravessando de forma perpendicular, e aí ele sai do outro lado, certo? E aí o reverso do umbilical, que hoje o Jacó diz que seria, o Meng-Men seria esse reverso do umbilical, e o básico logo abaixo. Então, assim, realmente essa figurinha, ela é bem interessante para vocês analisarem, olharem o que a gente falou e localizarem, né, na altura de onde são esses centros vitais. E prestando bem atenção, nós estamos falando que os centros vitais, estariam localizados no perispírito, não é no corpo. Quando a gente relaciona com um órgão, eles estão também relacionados com os órgãos, mas eles não estão localizados, não seria o caso da localização deles ser no corpo. A localização deles é no perispírito, certo? A gente ter sempre isso em mente, que facilita bastante. Quando a gente fala, por exemplo, um cardíaco, que aí ele estaria na região do músculo cardíaco, isso significa mais ou menos a localização, para que a gente tenha uma ideia. Mas não é ali, não é no corpo, é no perispírito. Isso tem que ficar assim, bem, bem claro, para que vocês não se confundam, tá certo? Gente, vou trazer algumas perguntinhas aqui que o pessoal está fazendo. Faltam alguns minutinhos, então vou colocar aqui. Para a Vanúzia e para o Lourão, que disseram que não entendeu como é o reverso do coronário. Gente, na apostila da gente, né, do Magnetismo e Espiritismo, na página 72, tem outra figurinha lá, que ali a posição do coronário e do períneo fica melhor de visualizar como é o reverso, tá? Dê uma olhada nessa figurinha, que eu acho que já ajuda a entender o reverso do coronário. Aqui fica um pouco complicado, porque eles estão em pé, mas tem uma figura lateral, na página 72 da apostila, que dá para ver melhor, tá certo? E assim, só falando, seria na altura do períneo, na mulher, né? Então, assim, pensem que o coronário está aqui, ele vem em linha reta, para baixo, não tem segredo, não. E no homem, na altura da próstata, não é isso, Francisco? É isso? A mesma coisa. Então, assim, pensem o quê? Em linha reta. Então, se ele vem daqui, vocês imaginam onde é que ele vai sair. Então, assim, desculpem, mas eu acho que é dessa forma. É isso mesmo, ele fala, ele pontua. Ednélia, mais uma pergunta aí. O Leandro está perguntando, gente, e os pés? O formigamento dos dedos, não entende se é apenas no tornozelo, porque tem os centros vitais lá no tornozelo, que você pontuou, né, dos secundários. Aqui. O formigamento não entende se é apenas no tornozelo. Na realidade, é naquela região. Vocês têm que entender que a gente não está falando numa coisa fechada. Ele não é fechado, ele naquela região, e ele tem um movimento
Então, assim, ele envolve aquela área, aquela região. E outra coisa que a gente, acho que não sei se a gente já falou, a gente trabalha também as plantas dos pés. A gente faz Sempre puxando para as extremidades, né, Ginélia? Por exemplo, é dos tornozelos para os dedos, quando você vai fazer uma técnica a longitudinal, que a gente mais faz, né? Os dispersivos longitudinais, nesse sentido. A gente faz da planta do pé ou por baixo, daqui para os dedos, ou então por cima, que é a parte da frente. Também, nós geralmente vem das pernas já, tá, gente? Mas eu estou pegando aqui como se fosse o pé, né? Essa parte de cima do pé. Então, você puxa assim. Você vai puxar mesmo, né? Sem tocar ou tocando, depende da questão da intimidade. Mas você trabalha as extremidades. O braço é a mesma coisa, por isso que eu disse para você puxa para os dedos. Então, a gente está falando de centros vitais, mas a gente trabalha o corpo todo, porque o fluido ele vai percorrer o corpo todo também, e não pode ficar congestionado em canto nenhum. Tem mais uma perguntinha da Eunice, que ela perguntou, e eu acho que como é uma pergunta básica, tem que ficar bem explicadinho esse aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Cada centro frontal, aqui eu acho que CF ela está dizendo de centros frontais, né? Centros de força. Tá, a gente chama centros vitais aqui, tá? Mas também pode ser centros de força. Tem suas subdivisões no corpo todo para distribuir os fluidos. Tá certo isso? Desculpa as perguntas, mas isso é complicado, é verdade, complicado. Gente, eu vejo, não é bem subdivisões, exatamente. Eu vejo que seriam pontos, outros centros também. Agora, não com a característica, a importância desses outros que a gente está expondo aqui. Mas eu acredito que tenham, sim, centros por todo o perispírito. Eu entendo que sim, que existem centros em todos eles. Agora, tem alguns, como também acontece no corpo, que existem os órgãos vitais, eu acredito também que alguns centros, até em função desses órgãos do corpo, eles tenham uma atividade maior e que aí caracterizam mais e que se trabalha mais. Mas eu acho que realmente, até a gente tinha comentado isso semana passada, eu acho que sim, que existem outros centros. É tanto que a gente vê, né, que eles trabalham, que eles têm descoberto técnicas e que tornam conhecidos outros centros que anteriormente não se tinha notícia, né? Então, assim, é bem interessante que eu acho que os que são conhecidos não esgotam o número de centros que o perispírito tem, tá certo? É porque em todo o corpo tem o Jacob vai chamar de vários canais, né? Que aí tem os centros vitais e tem vários canais e órgãos mesmo, órgãos como o timo, que é bem aqui, né, nesse osso aqui, ele vai ser um forte canal para trabalhar a imunidade. Isso a gente vai aprendendo quando vai aprendendo os tratamentos, né? Que é o timo. Você vai trabalhar a imunidade junto com o baço, o pâncreas, as suprarrenais, fazendo o que eles chamam de sistema. Mas aí é só para dar o exemplo de que órgãos e outros canais, que ele tem outros nomes lá, é como se o corpo fosse todo cheio daquelas bolinhas, né? Tem os centros vitais e tem os canais no corpo todo, segundo, né, Giacomello. Bem legal. Gente, então é isso. Estamos chegando ao nosso final. A gente bagunçou a cabeça de vocês, mas vocês vão desbagunçar à medida que vocês puderem. O Fernando disse que quer fazer um cartaz desses centros vitais. Faça mesmo, porque no estudo do curso de formação mediúnica, a gente diz que tem que ter dois cartazes. Como é que se chama, né? Não, é quadro, né? 2 quadros enormes. Um quadro dos tipos de médiums e o outro quadro da escala espírita, que é a nossa referência em questão de grupo espírita, né? Já para agora para o magnetismo, pode colocar os centros vitais e os tipos de técnicas, viu? Porque é outra coisa que você precisa sempre estar olhando e lembrando, né?
Gente, então é isso. Eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais. E aí a gente passa para a prece, a pedido do Lourão, que está tendo taquicardia, acalmar o coração dele. Gente, eu acho que hoje a gente conseguiu se entender mais. Vocês estão notando que vocês já tinham visto semana passada, né, alguma coisa. Hoje, por mais que vocês se sintam mexidos ou que no início não tenham entendido, mas vocês viram que já é uma segunda leitura, já é uma segunda visão, vocês já têm uma certa compreensão. Então, persistam, continuem estudando, vejam que realmente é algo que a gente fica sempre maravilhado, né, com o estudo do magnetismo. E outra coisa, é aprendendo sempre. A gente está sempre aprendendo, sempre, sempre, sempre. E até a próxima terça. Tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Até lá. Faço minhas palavras da Ednélia, realmente a gente está sempre aprendendo. Ora, ontem a gente se reuniu e eu me reuni só para tirar dúvida com a Ednélia, porque é isso mesmo, a gente tirar a dúvida nossa mesmo. Com muitas dúvidas, e aí ela foi indicando outras leituras, né, para a gente ir fazendo. E aí, como eu e o Francisco estamos de castigo, aí a gente foi estudar mais, né, gente? Então faça como nós. Fiquem de castigo estudando. Aí eu aprendi, viu? Eu estudei. Boa noite, gente. Até a próxima terça. Boa noite. Peraí, Francisco, que eu vou passar para ti, que daí tu fala e já faz a prece, tá? Deixa eu só dar meus recadinhos. Eu não vou... As meninas já falaram por mim também, a Ednélia e a Rose. Eu acho que a gente tem que estar estudando sempre, sempre. Principalmente o magnetismo é um assunto que vive se renovando e traz implicações das próprias observações, das próprias experiências que mudam. Existem vários fatores que mudam, então não tem como a gente ficar achando que uma coisa só é aquele pronto. Então nem se preocupe quebrar a cabeça agora, que vocês vão quebrar a cabeça ainda várias vezes. E muitas vezes isso é muito bom, porque a gente precisa progredir intelectualmente, né? Vamos lá. Terça-feira, nosso estudo aqui, a gente vai falar sobre as técnicas mais usadas, tá? Capítulo 9 da nossa apostila de Magnetismo e Espiritismo. Quarta, amanhã, para quem está no curso de formação mediúnica, a galera está aqui. Esse estudo vocês não vão poder assistir amanhã a live, mas podem assistir depois, é muito importante, porque vai falar sobre o valor das comunicações espíritas, tá? É um estudo da Revista Espírita, iniciando às 19h30. Na quinta-feira, a gente tem o estudo e aplicação do magnetismo espiritual, às 20 horas. Estamos abordando o tema das expiações terrestres, que é muito importante para a gente entender as dificuldades que a gente está passando, por que a gente está passando, como devemos lidar com essas provas e expiações, tá? Então, a gente está com o tema expiações terrestres, Françoise Vernes, quinta-feira. No sábado, a gente tem tratamento espiritual, às 19h30, com o tema Parábola da Figueira que Secou, é um tema do Evangelho que a gente vai estudar. E é isso, Francisco. Bom, minhas considerações finais, parafraseando Jesus, não se turbe o vosso coração. Nós iremos, breve, nos familiarizar com esses termos, com essa linguagem, né? O Lourão vai fazer o quadro e vai trazer para a gente, e tudo vai se... Foi o Fernando que disse Fernando, que ia desculpa. fazer. O Lourão pode ajudar. Então, gente, eu convido a todos vocês a, nesse momento, nos unirmos em prece, formando uma grande cadeia de pensamentos, de comunhão, de ideias, que possamos, nesse momento, nos inspirar naquele que dedicou sua vida em prol do próximo, o médico das almas, aquele que buscou, pelo caminho da verdade, nos proporcionar
o conhecimento adequado para que nós conseguíssemos sermos melhores pessoas, melhores cristãos. Agradecer a Deus, o Pai da vida, aquele que nos oportunizou a reencarnação, sabedor de que nós, como espíritos imperfeitos, precisaríamos de mais oportunidades para que nós aprendêssemos as lições e aplicássemos em nossas vidas. Pai, contemplo tua grandeza diante do universo, da imensidão do universo, do infinito das estrelas, do sol que nos aquece, da água que dá vida à terra, daqueles que se doam em prol dos estrupiados e dos abandonados. Que tua luz, Senhor, ilumine as nossas consciências, para que possamos mais firmemente podermos servir em tua obra. Consola, Senhor, a todos aqueles que nesse momento encontram-se em desalinho de emoções, em conflitos tristes, com ansiedade, sobressaltados, melancólicos. A todas essas pessoas, ó Pai, rogamos que vós concedeis o teu bálsamo bendito, para que todas elas possam harmonizar-se e encontrar o equilíbrio emocional necessário a cada um de nós. Que todas essas pessoas possam rogar a Deus a assistência divina e possam buscar no anjo da guarda o amigo incansável em todas as horas das nossas vidas. Consola, Deus, a todos aqueles que escolheram a prova do câncer em suas diversas formas, a todas essas pessoas que sofrem em silêncio, abandonadas, que sofrem juntamente com a família, que muitas vezes fraquejam na fé, que muitas vezes blasfemam teu nome por não entender que a sua dor tem uma proposta e de que ela é passageira. Estende tua mão salvadora, Senhor, sobre todas essas pessoas, para que elas possam enxergar uma nova luz, a luz do imenso amor que vós nos devota. Pai, pedimos por todos aqueles acometidos pela Covid, que lutam nos hospitais, em casa, nas ruas, pela cura de seus males. Ampara ainda, Senhor Deus, as crianças, os idosos, enfim. Ampara a todas essas pessoas e dai a nós, Senhor, magnetizadores, a fortaleza da fé, da firmeza dos nossos propósitos, em buscarmos realizar a todas aquelas pessoas que necessitam o magnetismo, essa força capaz de aliviar e curar tantos males. Que nós, Senhor Deus, sejamos pessoas ativas na tua obra divina. Envolve-nos, ó Pai. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de vocês, a paciência, a disposição de estarem aqui conosco, estudando, perguntando, questionando, né? E aí é isso, a gente vai aprendendo uns com os outros e até mesmo a gente também tem muita dificuldade nesse assunto, viu? Não achem que a gente já sabe tudo que a gente não sabe.
tem muita coisa para ser estudada. E centros vitais, eu queria dizer que é só um dos aspectos complexos, mas tem outros, então, mas é isso, a gente vai aprendendo, viu? Um abraço e que Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. É isso, gente. Muito bom. Faz Muito bem, bom. Eunice. Que vocês não fujam, né? Depois do estudo de hoje. Não me fala essa palavra fugitivo. É isso, exatamente. Nenhum fuja, né? Tchau. Boa Tchau, noite, gente. Denise. Ai, É nós pivete ao mesmo tempo. é isso. Mas Tarifa, Denise. é isso. Mas busquem o conteúdo que vocês vão ver que vai dar para entender melhor. Boa noite. Até, boa noite.